Pai, o agir do Pai, que lhes enviaria o Espírito Santo sobre eles. Naquele período de aguardo, de espera, os discípulos de Jesus também estavam em oração. Nós sabemos o resultado após a oração. Nós sabemos que em Atos capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, envia o Espírito Santo e eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus. E aquela igreja continua agora no poder do Espírito Santo de Deus, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós notamos de que a igreja primitiva, eles não reservavam o tempo de oração somente para os momentos de crise. A oração não era apenas para os momentos de crise, os momentos difíceis. A oração na vida da igreja primitiva também não era eventual. A oração na vida da igreja primitiva também não era casual. A oração fazia parte do dia a dia daquelas igrejas. A oração, meus amados irmãos, fazia parte do dia a dia de cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. A oração era um estilo de vida dos crentes. Eles oravam em todo o tempo. Atos 2,42, pode abrir comigo um pouquinho à frente? Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, vamos ler juntos? E nas orações. A igreja se dedicava à oração. E ela fazia isso de coração, de todo o coração. Nós sabemos que a maior parte desses discípulos do Senhor Jesus Cristo, ou não somente a maior parte, ou talvez todos eles, eram judeus, ou a maior parte, ou todos. E nós sabemos que a vida de um judeu também envolvia ensino. Nós vemos Maria, mãe do Senhor Jesus, uma mulher preocupada com o ensino, com a prática da lei na vida de Jesus. Então, os ensinos dos apóstolos não foi dificuldade para eles, porque eles já eram pessoas que aprendiam, que estudavam, que cumpriam os ensinos da lei. Nós vemos também que, como judeus que era, a comunhão para eles não era novidade, porque isso fazia parte da vida de um judeu. As festas comemorativas, tempo de comunhão, os casamentos duravam dias, tempo de comunhão. Então, a doutrina, a comunhão e a oração. A oração também fazia parte, porque um judeu orava, no mínimo, 3 vezes ao dia. Mas o que nós estamos vendo aqui em Atos é que o Espírito Santo de Deus fez com que este povo vivesse esta prática de todo o seu coração. Estas práticas, meus amados irmãos, não era apenas algo religioso. Essas práticas que está aqui no versículo 42 não tinha apenas uma nomenclatura cultural ou religiosa. O que estes amados irmãos, esses discípulos do Senhor Jesus estão fazendo aqui, é algo que eles estão fazendo com todo o coração deles. O Espírito Santo de Deus trabalhava no coração deles, eles tinham desejo de estar juntos, eles tinham desejo de orar, eles tinham desejo de aprender os ensinos de ensinamento dos apóstolos. Eles se sentiam felizes com isso, eles se sentiam realizados. Não fazia isso apenas por algo cultural que eles trouxeram do judaísmo, ou talvez por algo religioso. Era vida, era alegria, era desejo de orar. Versículo 46, veja o que diz: e perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria. Ou seja,
estas práticas eram feitas com alegria. Eles estavam juntos porque eles queriam estar juntos. Eles oravam porque eles queriam orar. O Espírito Santo de Deus conduzia suas vidas a viver desta forma. Desde o início, a igreja primitiva entendeu que a oração deveria fazer parte da sua vida. Desde o início, a igreja primitiva entendeu de que assim como o ar é importante e necessário para nós sobrevivermos fisicamente, a oração é importante e imprescindível para eu e você vivermos espiritualmente. O discípulo de Jesus que não tem uma vida de oração está fadado ao fracasso espiritual, querido. Vai deixar de olhar para as coisas de Deus com alegria, com desejo e com singeleza de coração. Vai começar a fazer isso como algo religioso, e esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós vivamos a vida de oração, porque nós somos trabalhados e empolgados pelo Espírito Santo de Deus. Ter o desejo de falar com o Senhor, ter o desejo de orar, de ter comunhão com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, eles não tinham grandes recursos. A igreja não tinha patrimônio. A igreja não tinha literatura. A igreja não tinha meios de comunicação. A igreja em Atos dos Apóstolos sequer eles tinham liberdade de culto. Não tinham. Mas a igreja não tinha nada, mas possuía tudo. Pedro e João, ao subir ao templo na hora da oração, um coxo pediu a eles oferta ou algumas moedas. E Pedro vai olhar para os olhos desse homem e vai dizer: eu não tenho prata e nem ouro. Nós não somos ricos, nós não temos nada. Mas eu que tenho, isso te dou, levante e anda no nome de Jesus. Eles não tinham nada, mas eles tinham o poder de Deus em suas vidas. Porque eles viviam vida de oração. Eles estavam indo orar. Então a oração é indispensável para as nossas vidas individuais como discípulos de Jesus. E a oração é necessária para a vida da igreja num todo. Lucas é o escritor de Atos. E Lucas é conhecido como o evangelista da oração. Por quê? Porque ele falou muito de oração. Lucas, quando ele olha para a expansão do cristianismo em Atos, a partir de Jesus e depois dos 12, algo chama a atenção de Lucas. E o que chama a atenção de Lucas é a vida de oração daqueles primeiros discípulos. Um pastor que escreveu um livro sobre o livro de Atos, o nome dele é Arival Dias Cassimiro. Pastor Arival, ao escrever o livro, estudar o livro de Atos para compor o seu livro, ele contou no livro de Atos 30 referências à oração. Em situações diferentes. 30 momentos que esta igreja estava reunida em oração. Lucas também fala sobre oração no seu evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18, verso 7. É a parábola da viúva persistente. Lucas 18, verso 7, ele vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas traz Lucas, ao escrever esta parábola dita pelo Senhor Jesus, está nos ensinando alguns princípios acerca da oração. Primeiramente, ele está dizendo que os escolhidos de Deus têm prazer na oração. Porque ele está dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite.
Ele está falando que aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que foram salvos pelo Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, são aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Mas não somente isso, Ele também está dizendo para nós que o escolhido de Deus vive uma vida incessante de oração. Porque Ele diz que estes escolhidos clamam a Deus dia e noite. Ou seja, Ele está dizendo que os escolhidos de Deus, ele deve ter prazer na oração. Ele deve viver uma vida de oração. Ele ora sem cessar e Ele ora sempre. Louvado seja o Senhor. Versículo 8 diz aí embaixo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Apenas a primeira parte do versículo 8 diz: diga-vos que depressa lhe fará justiça àqueles que clamam. Meus amados irmãos, eu creio que há algumas coisas que Deus determinou, que Ele só irá fazer quando nós usarmos os meios que Ele deu para que estas coisas aconteçam. Os irmãos entenderam? Eu creio que há coisas que Deus determinou fazer, e Ele só vai fazer se os meios que Ele nos deu para elas acontecerem serem usados. E um dos meios pelo qual o Senhor nos deu é a oração. Eu creio que há algumas ações de Deus na nossa vida que Ele só irá fazer se nós orarmos. Há coisas que nós nem oramos, já percebeu isso? Coisas que nós nem oramos e acontecem nas nossas vidas. Mas eu nem pedi isso, Pai. E acontece nas nossas vidas. Há coisas que poucas orações acontecem, não é verdade? Você apenas ora uma vez e de repente Deus abençoa com aquilo que você pediu para Ele. E há coisas que precisamos persistir em oração. E não adianta. Tem que persistir. Tem que permanecer. Tem que continuar orando. E Ele só vai responder por meio da sua persistência em oração. E há coisa que Ele não vai responder. Não vai. Mas aí você pergunta: pastor, mas como eu posso saber aquilo que Deus vai me responder pela minha persistência, que Ele ainda vai responder, e a coisa que Ele não vai responder, que eu preciso parar de orar? Meu amado irmão, eu e você não vamos saber disso. Mas uma coisa eu posso dizer para você: que sempre Deus quer que eu e você continue orando. Por quê? Porque a oração é uma bênção na minha e na sua vida. Eu creio, amados irmãos, que aquele que ora, ele nunca perde tempo. Aquele que ora sempre prosperará espiritualmente. E eu creio que a oração traz mudanças. Se ele não trazer a mudança de que você está pedindo, ou seja, o seu pedido, se Deus não trazer mudança para ou resposta ao seu pedido, eu creio que ainda assim Ele fará uma grande mudança no seu ego, no seu interior, na sua vida como discípulo de Jesus. O discípulo que ora nunca será o mesmo. Graças a Deus. Então fica aqui um apelo para todos nós, queridos. Desenvolva uma vida de oração. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus filhos e desenvolva uma vida de oração. A oração não deve ser nosso último recurso, mas a nossa primeira opção. Não tenha a oração como seu último recurso, mas a primeira opção. Mas para que algo seja a nossa primeira opção, esse algo precisa estar fresco na nossa mente. Os irmãos entendem? Porque se tiver algo, eu vou procurar aquilo que está mais presente na minha mente. Mas se ela estiver presente sempre na minha mente, com certeza, ela será a sua primeira opção.
O apelo então é para você que ainda não voltou para os cultos de oração às quartas-feiras. Volte para o culto de oração às quartas-feiras. Volte para os momentos de oração às sextas-feiras. Apegue-se à oração. Chegue mais cedo no culto. Antes de todos os cultos nós temos um momento de oração. Venha orar. Porque a oração, ela faz acontecer. Ela faz acontecer. Quantos creem nisto? Então vamos viver aquilo que nós cremos. Continuando. Eu disse que o pastor Arival, ele listou 30 referências de oração em Atos. Obviamente que eu não vou, por estas 30, olhar para estas 30 referências. Mas eu queria dar aos irmãos hoje à noite 30 situações diferentes, ou melhor, 5 situações diferentes, aonde a igreja em Atos orou e Deus agiu. Amém? Qual foi o primeiro momento? Atos 1, é o texto nosso, é o nosso texto. Qual foi a primeira situação? Por que eles oravam naquele momento? Eles oravam, amados irmãos, pelo agir de Deus. Esta é a primeira razão que esta igreja está orando. Esta é a primeira razão que esses discípulos do Senhor Jesus estão orando. E é óbvio que não há outra razão de nós orarmos. Há outra razão do que o agir de Deus? Obviamente que há gratidão em nosso coração também, nós oramos. Mas normalmente nós oramos para o agir de Deus. É o que eles estão fazendo aqui. Então esta é a primeira situação que a igreja primitiva orava pelo agir de Deus. Versículo 1, verso 12 diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmãos de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora veja o versículo 4, irmãos, versículo 4 do mesmo capítulo. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, e que, disse ele, de mim ouvistes. Ouvistes. O que a igreja está fazendo? A igreja, meus amados irmãos, ela está pondo em prática aquilo que viu Jesus fazer e ensinar. O que elas viram? O que eles viram Jesus fazer? Eles viram Jesus orando. E João 17 é maravilhoso, porque João 17 nos mostra o teor das orações de Jesus, ou um dos teores das orações de Jesus. Jesus orava para o agir de Deus. Jesus orou para que Deus guardasse os seus discípulos, livrasse-os do mal, santificasse-os. Jesus orou para que eles fossem um. E ao orar desta forma, Jesus está orando pelo agir do Pai, pelo agir de Deus. E a igreja entendeu isso. A igreja entendeu e agora ela está orando porque ela estava esperando e eles queriam o agir de Deus. Eles estavam esperando a promessa do Pai. Deus vindo, mandando o Espírito Santo, porque esta foi a ordem de Jesus. Então, enquanto eles estão aguardando o agir de Deus, o que eles estão fazendo? Orando. Orando, meus irmãos. É por isso que a Bíblia, em Atos capítulo 1, nos mostra que a primeira reunião da igreja primitiva foi uma reunião de oração. A primeira reunião, quando Jesus sobe assunto aos céus, é uma reunião de oração. E esse versículo 14 nos mostra quem estava orando. Quem estava orando?
Toda a igreja estava orando. Todos estavam ali orando. E de que maneira eles estavam orando? O texto diz que eles estavam orando unanimemente e persistentemente. Esta é uma lição para nós. Não fique fora se você é a igreja de Jesus. Toda a igreja estava orando. E todos perseveravam unanimemente. E o que eles esperavam? O agir de Deus. Que grande lição para nós como igreja que queremos ver o agir de Deus. E que grande lição para nós individuais, como família. Meus amados irmãos, quando se quer ver o agir de Deus, o que nós devemos fazer? Não? Orar. E eu vejo na vida dos irmãos e eu olho para a minha vida e eu estou constantemente buscando o agir de Deus. Mas só tem uma maneira, ou uma das maneiras, e esta maneira é orar. Então, se você parar de orar, se você não continuar orando, como você verá o agir de Deus? Eu creio que você está esperando isso, você está desejando isso, e todos nós desejamos, mas temos que perseverar em oração. Por isso, quem ora deve ter fé em Deus, deve confiar em Deus. Porque se ele não está orando, significa que ele está apoiando a sua fé em outra coisa. Ou seja, ou então ele está deixando de confiar em Deus, que é algo pior. Então, quando nós oramos, nós estamos declarando para Deus que nós confiamos de fato nele. Ore ao Senhor. E é gostoso, porque quanto mais você ora, mais a sua fé é acrescida. Louvado seja Deus. Esta é a primeira situação pelo qual a igreja primitiva orava, pelo agir de Deus. Mas há uma segunda situação. E esta segunda situação aconteceu mediante a segunda reunião que houve da igreja primitiva. Qual foi a primeira reunião da igreja primitiva? Foi uma reunião de oração. Mas vai ter aqui uma segunda reunião da igreja primitiva. E a segunda reunião da igreja primitiva foi uma assembleia extraordinária. Foi uma assembleia. E como aconteceu essa assembleia? Essa assembleia aconteceu para a escolha de quem? Do apóstolo. Para escolher um novo apóstolo. Judas havia traído, e agora Pedro vai ficar em pé, e Pedro vai fazer uma assembleia, uma reunião, para escolher o próximo, para aquele que iria substituir Judas Iscariotes. Vamos comigo para Atos, aí mesmo, irmãos, no capítulo 1, versículo 15, veja que maravilha. Atos 1,15 diz: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Note que multiplicou, cresceu para a glória do Senhor. Agora veja a partir do versículo 21, Pedro vai dizer: É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram, pois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e também Matias. Meus amados irmãos, para nós, hoje, seria uma assembleia para a escolha de um novo pastor. Aquele pastor havia se suicidado, causou-se um escândalo terrível na vida daqueles novos crentes, e agora, no nosso contexto, aquela igreja está reunida para escolher um novo pastor. Mas note, amados irmãos, será que seria fácil escolher um novo homem para substituir Judas? Será que seria fácil escolher?
Porque aqueles novos crentes estavam carregando dentro de si um trauma. De quê? De que nós podemos escolher um outro Judas. Quem vai garantir para nós de que esse que vamos escolher também não venha trair o nosso Senhor? Mas os irmãos perceberam de que toda essa escolha de um novo apóstolo aconteceu em um ambiente pacífico? Os irmãos notaram que toda essa escolha desse novo apóstolo aconteceu em um ambiente de unidade, unânimes? Como eles conseguiram isso? Versículo 24 e 26 nos diz: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações e de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério de apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, qual foi a segunda ação da igreja em relação à oração? Eles oraram ao Senhor para tomar uma importante decisão. Aquela decisão não podia ser tomada se ela não fosse alicerçada em oração. Meus amados irmãos, para nós hoje, quantas decisões nós precisamos tomar, tantas direções nós precisamos rumar, ir. E é só por meio da oração que Deus vai nos conduzir, é por meio da oração que Deus vai dizer: é por aqui, igreja, que você deve andar. E olhando para a sua vida e para a minha vida pessoal, tantas coisas importantes que poderiam já ter sido resolvidas. Tantas coisas importantes na nossa vida pessoal, que precisa tomar uma decisão, precisa de uma solução. E estas coisas nós vamos empurrando com a barriga da nossa vida, nós vamos empurrando essas coisas. E são decisões importantes que precisam ser tomadas, resolvidas. Então ore, porque a oração, ela nos dá a direção para tomarmos decisões importantes. Junte com a sua família e fala: meu Deus, nos ajuda. Nos dê a direção. Eu não posso tomar essa decisão, eles não podiam tomar essa decisão tão importante, de uma forma tão pacífica, tão ordeira, irmã Ângela, se não houvesse oração. Amém, meus irmãos? Mas também, capítulo 13, irmãos, de Atos, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim o capítulo 13, 1 e 3: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Que momento é esse que a igreja está orando, meus irmãos? A igreja está precisando de direção estratégica no seu avanço, na obra missionária. Eles estão orando para dar o próximo passo. Para onde ir, Senhor? O que nós devemos fazer? Aonde nós queremos chegar? Senhor, nos ajuda. Por onde? E é interessante que o texto diz que o Espírito Santo disse. Ou seja, era uma igreja que o Espírito Santo de Deus falava com eles. Deus instruía estes irmãos. E sabe o que aconteceu a partir de Atos 13? É a partir desta reunião de oração, meus irmãos, que nasceu as viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo nasceu
de uma reunião de oração. Olha que coisa fantástica. Deus levanta missionários quando a igreja ora. Deus nos mostra o campo. Nós estamos aprendendo na IBD plantação de igrejas. É desta forma que Deus vai nos guiar, nos direcionar aonde devemos plantar igreja, meus amados irmãos. Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer? Qual é a sua prioridade? É desta forma que Deus nos dá o quê? Estratégia. E na nossa vida pessoal? Nós precisamos orar porque Deus também quer agir na nossa vida. E nós precisamos da direção de Deus para isso, queridos. Precisamos de estratégia. Senhor, dirija a minha vida, eu não sei o que fazer. Você já esteve nessa situação? Ou talvez está nessa situação, precisando de estratégia, precisando de uma direção. Ore ao Senhor como a igreja primitiva fez. Talvez não na sua vida, mas talvez na vida dos seus filhos. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino, com esta menina? Eu não sei o que fazer, me dê estratégia, me dê direção. E assim como Deus respondeu à igreja, estes discípulos, Deus há de responder-nos. Mas é preciso orar, é preciso buscar a Deus. Caminhando para o final, queridos, Atos 16, 13. Um outro momento onde a igreja primitiva orou. Atos 16, 13 diz: e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falando as mulheres que ali se ajuntaram. Qual foi, irmãos, este momento, esse momento onde a igreja orou e coisas aconteceram? A oração como meio para converter pecadores. Amém? Eles estavam orando aqui, jejuando, buscando a face do Senhor. E aqui, esta igreja que foi fundada em Filipos, ela foi fundada em um contexto de oração. Porque os 3 primeiros convertidos dessa igreja que vai ser plantada em Filipos, é fruto de reunião de oração. Primeiramente Lídia, eles estão indo para um momento de oração e Lídia estava lá fazendo o quê? Vendendo. E Deus abriu o coração de Lídia. Mas não somente Lídia, a segunda convertida foi a mulher possuída por um demônio. Verso 16, veja comigo. E aconteceu que indo nós aonde? A oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa mulher vai se converter. Cristo vai libertar ela das garras do demônio. O terceiro convertido de Filipos também é num ambiente de oração. O carcereiro de Filipos. Versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas, vamos ler juntos? Vamos ler junto o verso 25? Leiamos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Nós conhecemos o final da história. Conhecemos ou não conhecemos? Conhecemos, meus irmãos. A igreja estava orando. Qual é a verdade que aprendemos aqui? Se nós não orarmos, não veremos convertidos. Se nós não orarmos, eu posso pregar o melhor sermão, meus irmãos. Quem abre o coração, me ajudem. É Deus. É Deus que abre o coração. E deixa eu dizer algo sério para você hoje à noite. Aquela pessoa que você quer ver salva, você precisa orar mais por ela. Porque convertidos é consequência de oração. Sabe por que você é convertido hoje? Sabe por que eu sou convertido? Porque eu tenho uma mãe que orava e ainda ora por mim. Você está aqui porque alguém orou por você. Meus amados irmãos, você não vai ver a sua mãe convertida, ou seu irmão convertido, ou seu marido convertido, se você não estiver disposto a pagar um preço de oração.
é o Espírito que vai abrir o coração dessa pessoa. É Deus que liberta as pessoas cativas. Estas pessoas estão cegas espiritualmente. E não é fácil. Olhe por você, foi fácil a sua conversão? Então, meu querido irmão, pague um preço de oração. Sabe por que nós fazemos essa semana de oração? Para te ajudar, para te apoiar, querido. Porque eu sei que você tem lutas e tem pessoas que você quer ganhar para Cristo. Então venha, participe. Porque é por meio da oração que Deus pode fazer um milagre da salvação na vida daquela pessoa que você ama. Amém? E encerrando hoje à noite, a oração também na vida da igreja foi um meio de enfrentar perseguição. Abra capítulo 12, estou encerrando. Atos 12, diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias de ázimos. Meus irmãos, não tenha dúvida disso. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós nos aplicarmos a ler a palavra de Deus, quanto mais nós estudarmos a Bíblia, quanto mais você vir à igreja, quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós irmos ao encontro dos perdidos, mais você e eu iremos enfrentar perseguição. Alguém já disse que Satanás não dá chute em cachorro morto. Se você está sendo perseguido e ele está tentando a sua vida, é porque você está incomodando ele. E aqui a igreja estava incomodando. Pastor Tiago já tinha sido morto. Cortaram o pescoço dele. Pedro é o próximo. Pedro vai ser morto. Pedro vai ser decapitado. Mas enquanto Pedro está preso, o que a igreja fazia? Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Leiamos juntos. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, graças a Deus. Enquanto Pedro estava preso, enquanto a igreja estava perseguida, a igreja estava orando fervorosamente, amados irmãos. A oração é o meio de enfrentarmos e vencermos a oposição. E eu creio que eu e vocês estamos e podemos passar por lutas. Talvez você está passando por lutas. Luta contigo mesmo, lutas com alguma pessoa, luta com alguma situação que você está enfrentando. Porque as lutas na vida de um discípulo de Jesus é constante. Mas a igreja primitiva, Deus deixou esse relato aqui para nos ensinarmos que as perseguições, que as lutas, que as dificuldades, elas se vencem de que forma? Orando, buscando a Deus, te fortalecendo por meio da oração, te sustentando por meio da oração. Oh, meus amados irmãos, veja o que aconteceu no versículo 12 desse mesmo texto. Diz, e versículo 12, versículo 5 já lemos. Agora veja o versículo 12, diz, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, Pedro já havia sido solto, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A palavra de Deus diz que Deus foi lá e tirou esse homem da prisão. E quando Pedro chega lá, tinha 2 ou 3 orando. Tinha apenas um orando, mas muitos, a igreja toda estava orando. Meus irmãos, você conhece o seu irmão que está passando por luta? Quando você não se une em oração, significa que você não quer se unir em combate a Deus pela vitória desse irmão. Então, em nome de Jesus, vamos batalhar um pelos outros em oração. Essa igreja estava unida pela vida de Pedro. Vamos nos unir em oração pela vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, estão enfrentando lutas. Isso é amar uns aos outros. Isso é importar uns com os outros.
Quando eu oro é porque eu estou preocupado com o irmão Luiz, com o irmão Agenor, com a minha querida irmã Ana. Pastor, eu quero lutar em oração pela vida dos meus irmãos. É o que a igreja primitiva nos ensina. A nos apoiarmos em oração nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. E quem vai fazer a ação, quem vai agir é o Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos levante. Que o Senhor nos faça crentes e discípulos de Jesus, dispostos a orar. O Senhor te convida hoje à noite a fazer da oração uma prioridade na sua vida. E orar todos os dias. Pastor, e as minhas respostas? E as respostas de Deus? Deixa com Deus. Com certeza a vida de oração vai fazer você um crente mais espiritual, mais alegre. Meus irmãos, a semana de oração, quando termino, eu termino a semana de oração alegre. Amém? Quando termina a sexta-feira, eu estou regozijando. Porque eu orei com meus irmãos, eu orei com a minha igreja. E nós nos importamos ali, cada um, pastor, ore por isso, ore por aquilo. Nós nos apoiamos em oração. Esse é o sonho, é o desejo de Deus para a nossa vida. Não que nós não fazemos isso, nós já fazemos isso, irmãos. Mas nós podemos melhorar. Amém? Podemos melhorar mais e mais. Fiquemos em pé, hino 162.